Muitos acreditam que Lampião era um pobre coitado, que encontrou solução para a vida cometendo crimes. Entretanto, o que poucos sabem é que Virgulino era alfabetizado e um homem de muitos talentos. Nascido em Serra Pelada, Pernambuco, no ano de 1898, Virgulino Ferreira da Silva veio de uma família de classe média. Antes de entrar para o cangaço, até os 20 anos de idade, trabalhou como artesão. Desta forma, ele se tornou um habilidoso costureiro. Além disso, também era um excelente curtidor de couro. Essas duas habilidades o ajudaram a compor a estética do cangaceiro. Outra curiosidade é que Lampião tinha problemas de vista, por isso estava sempre usando óculos. Sua história como cangaceiro começou na década de 1920. Brigas por poder e posse de terras eram muito comuns na época, e foi em um desses conflitos que o pai de Virgulino foi morto. Para se vingar do assassino, ele entrou para um grupo de nômades armados que viviam em bandos, os cangaceiros. A vida cangaceira era uma espécie de protesto contra as injúrias sociais no Nordeste do Brasil. No entanto, existiam dois tipos de cangaceiros: os apadrinhados por políticos e latifundiários, que tinham proteção mediante serviço prestado, e aqueles que eram conhecidos como bandidos. Virgulino fazia parte da segunda categoria. Os que estavam insatisfeitos com o poder de terras está nas mãos de poucos, e por ser muito inteligente e estrategista, logo ele se tornou líder do seu bando. Imediatamente ganhou o apelido de Lampião, dado por seus amigos cangaceiros. Disse que o nome foi escolhido porque ele atirava tão rápido que a ponta de sua espingarda ficava vermelha como um lampião aceso. Vingar o seu pai foi apenas o primeiro trabalho de Lampião. Daí então, ele começou a aterrorizar as terras nordestinas. Algumas de suas maiores empreitadas foi o assalto à casa de Dona Joana Vieira Sandes, a baronesa de Água Branca, no interior de Alagoas. Joana Vieira Sandes, ou baronesa de Água Branca, foi a segunda esposa de Joaquim Antônio Siqueira Torres, primeiro barão de Água Branca, um grande proprietário rural brasileiro. E a tentativa de tomar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, distante da capital estadual natal, 281 km. Depois desses acontecimentos, na década de 1930, o bando liderado por Virgulino passou a ser procurado por toda a região do Nordeste, sobretudo como cangaceiros de alta periculosidade. Lampião tinha o sonho de ser governador de um novo estado sertanejo, que seria formado com porções da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Na época não existia contrabando, mas isso não impedia que os cangaceiros tivessem armas. A maior parte do armamento deles eram adquiridos através de roubos. A mais usada era o rifle Winchester, de fabricação norte-americana. Lampião é até hoje conhecido como Rei do Cangaço, mas engana-se quem pensa que ele só se dedicava a isso. Bom, de fato, ele, a maior parte do seu tempo, se dedicava ao cangaço, e por lá, com o passar do tempo, começou a ter a presença de mulheres. E quando essas mulheres ficavam grávidas, na hora de darem à luz, era Lampião que fazia o procedimento. Os cangaceiros consumiam álcool em grandes quantidades, sobretudo cachaça, fundamentados pinguços. Já o líder Lampião preferia conhaque, mas não bebia muito. Na época em que Lampião viveu, o Brasil não era como hoje, muito menos o Nordeste. Naquele tempo, os banhos eram escassos, principalmente nas épocas de seca, e por isso o Rei do Cangaço usava bastante perfume. E aqui iniciamos a cronologia da primeira mulher cangaceira da história. Em primeiro lugar, Maria Gomes de Oliveira nasceu em uma pequena fazenda no povoamento de Malhada da Caiçara, atual cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Desse modo, nascida em 8 de março de 1911, a mulher tinha como pais os pequenos lavradores José Gomes de Oliveira e Maria Joaquina Conceição Oliveira. Aos 15 anos, ela foi obrigada a casar-se com o sapateiro José Miguel da Silva. As brigas constantes fez com que o casamento chegasse ao fim. Comumente, ao final de cada briga, Maria Gomes se escondia na casa dos pais até aceitar se separar do marido, numa época onde isso era inaceitável. Eventualmente, Lampião e seu bando passou pela fazenda da região de Malhada da Caiçara em 1929. E foi nessa ocasião que a jovem conheceu o temível Lampião quando morava com seus pais, e ambos apaixonaram-se rapidamente. Sobretudo, a beleza física e a determinação de Maria Gomes atraiu o cangaceiro. Não demorou muito para que Maria Gomes de Oliveira adotasse como nome de guerra Maria Bonita, a mulher do Rei do Cangaço. Maria Bonita foi a primeira figura feminina a integrar o principal bando de cangaceiros do Nordeste. Sendo assim,
tornou-se uma figura histórica ao contribuir com as atividades criminosas do grupo em meados de 1930. Pouco tempo depois, cerca de 30 mulheres entraram na vida do bando, fazendo da Bahia o estado com maior número de moças no banditismo nordestino. Sobretudo, ela e o bando de Lampião vagavam pelo sertão nordestino, cometendo crimes e agindo com violência indiscriminadamente. Desse modo, atravessaram estados e atacavam cidades, cometendo latrocínios, assassinatos e até estupros. Ademais, a cangaceira participava das torturas das vítimas de Lampião, apoiando o assassinato de mulheres adúlteras. No geral, o bando de Lampião ficou conhecido pela crueldade com que se agia com outros indivíduos. Obviamente, a vida do cangaço não tinha glamour algum. Na geral, mantinha um estilo de vida nômade, com alimentos insuficientes e longas caminhadas sob o sol abrasador do Nordeste. Ademais, os combates com as forças policiais também aconteciam constantemente, sendo violentos e perigosos. Curiosamente, as mulheres ficavam escondidas durante a gestação. Contudo, precisavam entregar os filhos a amigos na cidade e continuar acompanhando o bando. Assim sendo, estima-se que a primeira filha de Maria Bonita e Lampião nasceu em 1932 com o nome de Expedita. Apesar de ter sido entregue a um aliado do cangaço, Expedita entrou para a história como a princesa do cangaço. Por outro lado, estima-se que a esposa de Lampião mantinha grandes riquezas obtidas no saque, feitas pelo marido. Comumente, as representações de Maria Bonita a demonstram, portanto, inúmeros anéis, colares e outras joias. Antes de mais nada, o principal item era o revólver Colt calibre 38 e um punhal feito de prata, marfim e ônix. No geral, eram símbolos de poder do casal bandoleiro. A segunda metade dos anos 1930, Getúlio Vargas impõe uma caçada por Lampião e seu bando, objetivando acabar com o cangaço e instituir uma nova ordem social. Em 1938, o bando é pego numa emboscada na Gruta do Angico. Então o líder, sua esposa e outros 9 cangaceiros foram cercados durante a madrugada. Um tiro certeiro atinge Virgulino, que estava despreparado, bem na barriga. A lenda do homem com o corpo fechado pelos espíritos morria aos 40 anos de idade. Além dele, Maria Bonita e os outros que ficaram feridos foram degolados. Por fim, os corpos foram deixados para trás para serem comidos por urubus, como regia a cultura da época, enquanto suas cabeças foram expostas em praça pública por todo o Nordeste, justamente com seus chapéus e armas. Dessa maneira, as pessoas veriam qual era o fim daqueles que dedicavam suas vidas ao cangaço. Mesmo após sua morte, várias discussões surgiram em torno da índole do rei do cangaço. Para as famílias tradicionais do Nordeste, ele era um bandido. Já para os mais simples, Virgulino Lampião foi herói. Inclusive, em sua cidade natal, Serra Talhada, já foi discutida 2 vezes a possibilidade de instalar uma estátua em homenagem ao cangaceiro. Vale salientar também que durante muito tempo, a família do cangaceiro e de seus companheiros lutaram para poder enterrá-los de forma correta. Graças à pressão da sociedade juntamente com a Igreja Católica, em 6 de fevereiro de 1969, familiares puderam enterrar a cabeça de Lampião e Maria Bonita, enquanto os outros do bando receberam o mesmo tratamento uma semana mais tarde. Então, gostou de conhecer a história do famoso Rei do Cangaço e Maria Bonita? Se você achou interessante, aproveite para se inscrever no canal, dar o like, compartilhar e também comentar.